Bem, muito obrigado. Eu quero cumprimentar a mesa, dar uma boa tarde muito afetuoso a todas as senhoras, todos os senhores, e cumprimentar em nome do Adalberto Maluf, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades e o Ministério de Ciência e Tecnologia pela promoção deste programa Cidades Verdes Resilientes, que já é um esforço concreto do governo brasileiro de consolidação do federalismo climático no nosso país. Depois de um período muito grave de negacionismo na nossa nação, felizmente temos hoje uma política pública nacional que visa integrar os entes federados para implementar uma política voltada para a adaptação, mitigação e prevenção aos eventos climáticos extremos. Eu quero cumprimentar a GIZ aqui pelo papel que ela desempenha no nosso país e cumprimentar o Ministério Público Federal. Quero dar um depoimento aqui como prefeito que, nessa fase da história, tanto o Ministério Público Estadual, Federal, quanto os Tribunais de Contas, na minha opinião, como é o caso de São Lourenço do Sul, têm atuado de maneira colaborativa com os governos locais, sempre na ótica da aproximação, do aconselhamento e colaborando com a implementação de políticas públicas corretas que venham beneficiar as comunidades. Bem, eu preciso me apresentar para vocês no sentido de que sou um prefeito há 8 meses, de um município de 43 mil habitantes, no sul do Rio Grande do Sul, que esteve em calamidade em 2024 pelas enchentes, que terminou 2024 com granizo e entrou em estado de emergência, iniciou 2025 com seca, depois entrei em emergência novamente em razão das chuvas de junho, e agora o governador acabou de estender o decreto de calamidade no Rio Grande do Sul. No nosso caso, em São Lourenço do Sul, há 2 finais de semana atrás, nós tivemos uma precipitação de chuvas de 300 milímetros em 24 horas. Tivemos 2.000 residências alagadas, inundadas, e as nossas comunidades mais pobres, todas sofrendo o que eu denomino que é uma localidade de refugiados climáticos. Portanto, nós, na Associação Brasileira de Municípios, eu quero deixar consignado aqui de maneira clara, primeiro que a nossa associação é a associação municipalista mais antiga desse país. E segundo, deixar claro para esse plenário que somos a única associação municipalista do país com alinhamento integral com as políticas do governo do presidente Lula. Entendemos que as políticas do governo do presidente Lula, elas têm colaborado com o desenvolvimento da economia, com a geração de empregos e com a soberania do nosso país. Então, nesse sentido, nós na ABM estamos trabalhando, mobilizando prefeitas, prefeitos, comunidades, para o desenvolvimento de uma consciência cidadã sobre o ponto de não retorno da crise climática. É imprescindível que nós atuemos para o fortalecimento das nossas governanças locais, com o protagonismo das comunidades, fortalecimento das defesas civis, integração com as universidades, integração com instituições como o ICLEI, que está aqui, o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima, a ONU Habitat, a GIZ e tantas instituições que têm colaborado e muito com os municípios brasileiros para enfrentar esse desafio enorme. Na nossa opinião, não há dicotomia entre a escala local e a escala territorial. Na verdade, elas são complementares. O nosso grande desafio é produzir planejamento integrado com as comunidades, elaborar os planos de contingência, os protocolos, fazer simulações para que as comunidades locais estejam preparadas para esse novo normal, que é urgente, que é catastrófico, especialmente para as comunidades mais pobres. E esse desafio, ele é ainda mais complexo, porque a democracia brasileira está em risco. Nós temos, por um lado, o Congresso Nacional capturando o Orçamento Geral da União, o que é um escárnio,
e que isso sim, no meu ponto de vista, precisa da fiscalização do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União, do nosso Supremo Tribunal Federal, porque é o clientelismo se imperando em contraposição de políticas públicas que podem ser elaboradas com a participação dos entes subnacionais e da sociedade brasileira. E, por outro lado, é um escárnio o que encerramos o dia de ontem, sob a ameaça do presidente da República dos Estados Unidos de invadir com armas o nosso país em razão do justo julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável! Isso é inaceitável e talvez alguns possam questionar o porquê que eu estou trazendo essa agenda numa mesa sobre federalismo climático e sobre eventos climáticos extremos. E eu gostaria de pedir licença para vocês para afirmar que essas questões elas têm total relação. Porque nós estamos diante do maior compromisso ético da humanidade em relação à nossa própria espécie, em especial às gerações futuras. E nós temos o péssimo exemplo na maior economia do mundo, que se retirou do Acordo de Paris, que ameaça democracias em todos os continentes e que semeia as teses do ódio e da intolerância que permanecem vivas no Brasil. A agenda da reversão das mudanças climáticas, ela precisa ser o nosso grande desafio para isolar o ódio e a intolerância no Brasil, para demonstrar para a sociedade, para as pessoas de bem, para as pessoas que estão semeando pelo país o entendimento, a agregação, Maurício, que não há outro caminho fora da democracia, fora do respeito às instituições que estão em funcionamento pleno no nosso país. E nesse sentido, eu quero concluir, primeiro convidando todos vocês e as suas cidades para se integrarem na Associação Brasileira de Municípios. Nós estamos, neste momento, junto com a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, preparando os pequenos municípios para planos de resiliência climática. Porque na nossa ótica há, sim, um problema de concentração dos investimentos públicos nas grandes metrópoles, o que é importante, mas é preciso que se compreenda que mais de 90% dos municípios brasileiros estão nas cidades com menos de 50 mil habitantes. E as políticas públicas do Brasil, elas precisam induzir a equidade, a economicidade, a transparência e a inclusão dos municípios menores, como foi bem aqui apresentado pelo Adapta Cidades. E a COP30, ela é um desafio muito importante, um momento de acumulação de forças para todos nós, mas, data vênia, todo respeito ao nosso embaixador e ao governo brasileiro, é preciso que o governo brasileiro acorde. Nós estamos a menos de 60 dias da COP30, meu caro Adalberto Maluf, e o desafio de que a COP30 seja uma COP das cidades é um desafio bem-vindo, mas as cidades não sabem como vão participar. As cidades, elas estão baseadas neste momento, lamentavelmente, na desinformação. É preciso que o governo brasileiro ele consiga implementar a partir de agora e que o encontro do programa Cidades Verdes Resilientes seja um marco para acelerar a organização da COP30, para oportunizar a participação das cidades, grandes, médias, pequenas, acima de tudo, das comunidades tradicionais, das comunidades autóctones, dos empresários, das entidades da sociedade civil, para que a COP30 seja um grande marco em defesa da democracia, da justiça social no Brasil e no mundo. Viva o programa Cidades Verdes Resilientes, muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre.